Olá, salve Maria. Uma reflexãozinha básica sobre alguns trechos do Evangelho, alguns trechos da Palavra de Deus, na verdade, da Sagrada Escritura. A questão de que quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Há uma tradição judaica que alguns padres, os padres do deserto adotaram também, né, os antigos padres, os primeiros padres, que diz que é o seguinte: quando há a gestação, né, de uma criança, logo de imediato, quando acontece mesmo a gestação, um anjo da guarda é colocado no ventre juntamente com a criança, ainda é embrião, né? Mas já tem a alma, e começa a falar para essa criança o que é o céu, coisas do céu, o tempo inteiro, a gestação inteira. E assim que a criança nasce, é tirada dessa lembrança, onde sofre bastante e passa a jornada inteira dessa criança até então, né? Um ser humano, a sua jornada aqui na Terra, a tentar se lembrar dessa conversa que o anjo teve no ventre com ele mesmo. E isso é muito ligado com a questão que diz na Sagrada Escritura que será te dado um novo nome, no qual somente quando chegar ao reino dos céus, quando de fato chegar frente a frente com o eterno rei, que de fato você irá saber o seu nome de verdade, o seu novo nome, né? Mas em vida já, através dessa união com Deus, tá? Você acaba tendo pistas do que de fato é o seu nome. Como que é como é que são essas pistas? É chamado de graça particular, de acordo com a sua vocação, de acordo com aquilo que Deus propôs a ti, você coloca a sua vontade em conformidade com a vontade de Deus e coisas começam a ser reveladas ao seu coração de forma muito íntima. Coisas particulares e são unicamente para ti, uma graça que acontece somente para ti. Nenhum ser humano é igual ao outro e Deus trata cada um de forma única. E aí a importância da vocação do matrimônio em si, né? Quando você se une à sua esposa, por mais que você escolha aquela que de repente possa ser assim a mais próxima possível dos seus costumes, que seja algo que de fato dê uma certa combinação, não vai ser 100% em comunhão total com os gostos, os costumes. Na verdade, a maioria dos casos é totalmente ao contrário. E isso é próprio de Deus fazer dessa maneira, para que de fato você viva o grande mistério da união, o grande mistério de você de fato entender o porquê ele está com aquela pessoa. Os motivos que te levam a casar-se com aquela pessoa não são os mesmos que te levam a permanecer com aquela pessoa. Até reflexão com a minha esposa, nós, né, conversávamos alguns detalhes, por exemplo, aquilo que me faz bem, muitas vezes, até isso algo relacionado à igreja mesmo, a uma vida missionária, até uma vida pastoral, que seja, mas aquilo que faz bem para o Leandro, muitas vezes não faz bem para o relacionamento meu com a Dani. Então, tem esse discernimento, mas isso é só um detalhe. Mas o que eu quero dizer assim, mais frisado é o seguinte: muda-se o nome, curiosamente e providencialmente, civilmente, né, nós, quando nos casamos, nós adotamos o nome do cônjuge, né? Na maioria dos casos, a tradição assim sempre nos trouxe até aqui, porém hoje em dia é algo opcional, que já é uma prefiguração, uma analogia ao que acontece quando nós descobrimos o nosso chamado. Quando eu me caso, eu me torno uma só carne com aquela pessoa, onde de fato eu vou percorrer uma jornada em prol do meu cônjuge. E o meu cônjuge, a minha esposa, é a minha cruz. É a minha tão amada cruz. Um grande detalhe, olha, Leandro, tá chamando ela de peso? Não, não, de fato nós carregamos, aquilo te santifica, aquilo te dá alegria, aquilo te dá uma satisfação que possa se dizer que é algo que te vai te preparar para que você de fato receba a coroa da vitória no final da jornada. Mas olha só, se atente, muitas vezes nós temos a percepção de que a cruz machucou o nosso Senhor. Mas veja bem, a cruz foi o que sustentou o Salvador. E a cruz, ao se unir com o nosso Senhor, que a abraçou e a beijou, também foi ferida pelos cravos. Pense bem, ao ferir nosso Senhor,
Os pregos transpassaram suas mãos e também feriram o madeiro. O madeiro até então que não tinha um nome, era apenas uma madeira que virou-se a nova árvore da vida, que tornou-se o madeiro do fruto da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa união de nosso Senhor com a madeira veio-se a cruz sagrada, da qual também recebesses um nome novo, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A cruz ganhou um novo nome. Então se alegre, porque os momentos que você possa estar passando no seu matrimônio, na sua relação de dificuldade, é de purificação, é semelhante às moradas eternas da alma. Aquilo que acontece dentro é refletido fora e vice-versa. Quanto mais para dentro eu vou, mais para fora eu existo. Não deixe, depois é até um spoiler, porque depois eu pretendo fazer uma reflexão, até uma mini aula, com relação aos vendilhões que ficam na porta do templo, tá? E isso reflete muito nos relacionamentos, porque de fato são situações que te impedem de entrar tanto na morada da alma quanto na morada do relacionamento, na morada de fato do casamento em si, da constituição da família. E esses vendilhões que ficam na orelha, eles de fato te impedem de desfrutar, de enxergar a porta do castelo, de adentrar de fato para as moradas celestes. Então, até continuando o spoiler, né? Por exemplo, nós temos às vezes pensamentos, volto a dizer, aquilo que é mais forte de ataque mesmo contra o casamento começa dentro da nossa mente, tal pessoa está pensando aquilo, fazendo aquilo, isso é um veneno. Isso é um primeiro ponto que te impede de enxergar que a sua cruz, ela é bendita, ela tem que ser amada com a maior força da sua alma. Portanto, todos os dias, olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo com um deleite amoroso de que eis a cruz do Senhor, eis a minha alegria, a alegria de todos os dias, pois com ele, com ela, iremos juntos para o céu. Amém? Salve Maria.